Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multiveda Vibhagne Vyomavad Vyatadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantam Agocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namastê, sejam todos bem-vindos oficialmente. Para quem está acompanhando offline ou em outro momento, gratidão pelo acompanhamento. Nós temos aqui, nesse estudo especialmente, bastante gente que não está conseguindo sincronizar ao vivo, mas o importante é a gente se sintonizar com essa energia, né, e gerir aí o próprio estudo, então que vocês estejam recebendo bem, e a gente tem um grupo para fazer a troca, né, quem tiver com dúvida e não tiver oportunidade de manifestar aqui ao vivo, pode mandar lá para o grupo que a gente se organiza também para trocar ideias por lá, tá bom? Então, gratidão. Quem está acompanhando já no livro físico, a gente está na página 40, então hoje a gente vai começar pelo item número 2. E essa Upanishad, para quem não acompanhou a estudo passado, né, a Sanga passada, ela se chama Ishavasya Upanishad, ok? É a segunda Upanishad que a gente está vendo aqui nesse livro. Então, item 2. Somente fazendo as ações que devem ser feitas, aqui deve-se desejar viver 100 anos. Para um ser humano como você, não há outro método além deste, em que não se é afetado pela ação. Então, esse item 2, ele traz aqui um parênteses, né, dizendo, somente fazendo, entre parênteses, com a atitude de Karma Yoga, fecha parênteses. Então, todo esse item fala exatamente sobre o conceito de Karma Yoga, tá? Então, o que é? Dentro desse processo que a gente vive, né? Então, dentro da nossa jornada como ser humano, a nossa busca, ela necessita estar equilibrada entre conhecimento, ação e devoção. Conhecimento é chamado, é o que a gente vê aqui no Vedanta, né? Então, o próprio Vedanta é um corpo de conhecimento. E a ação é o próprio Karma Yoga, né? Então, o conhecimento se chama Jnana Yoga ou Jnana Yoga, tá? A ação correta se chama Karma Yoga e a devoção se chama Bhakti Yoga. Então, o ser humano que deseja viver em equilíbrio, observar e absorver todas essas nuances aqui da experiência humana em prol da sua própria libertação, né? Ou seja, em prol da sua iluminação, deve buscar uma dose equilibrada entre esses 3 caminhos, do conhecimento, da ação e da devoção, tá? Então, Jnana Yoga, Karma Yoga e Bhakti Yoga. Aqui, especialmente nesse item 2, ele fala sobre Karma Yoga. E o que ele diz aqui, né, sobre Karma Yoga? As ações devem ser feitas aqui, e aqui deve-se desejar viver 100 anos. Para um ser humano como você, não há outro método além deste, em que não se é afetado pela ação. Quando ele diz aqui, deve-se desejar viver 100 anos, significa o seguinte, que você não deve ter aversão à vida, né, de nenhuma forma. Ou seja, se precisar viver 100 anos, está tudo bem, porque são 100 anos de oportunidades de praticar a ação correta, né? E o Karma Yoga, essa ação correta é aquela onde a gente não se afeta pela ação, ou seja, a gente não pratica nenhuma ação desejoso
desejosa do resultado. Tá? Então, ser um bom karma yogi significa ser uma pessoa que busca realizar a ação correta sem apego ao resultado. Essa é a premissa do Karma Yoga, tá? Então, um Karma Yogi é aquele que o tempo todo está conectado com a oportunidade de tomar a ação correta sem querer júbilos ou troca ou recompensa ou punição ou justiça ou qualquer outra coisa, tá? Então, essa é a forma de se viver em busca da libertação. Não existe outra forma, como aqui está dizendo, não há outro método além desse, ser humano. Se você é humano, esteja atento para esse método, para essa forma, porque essa é a única forma. E por que ele está dizendo isso? Porque, gente, dentro da nossa ignorância humana, existe essa polarização. Então, dentro do que está manifestado aqui nessa realidade aparente, tudo se apresenta dentro da dualidade, né? No aspecto dual, ou seja, ou é muito ruim ou é muito bom. E se é muito ruim, de acordo com as nossas construções e as nossas verdades, né? Nada verdadeiras, o que a gente faz? A gente tem uma tendência de ter aversão, de evitar aquilo que parece ruim e desejar aquilo que parece bom. Então, desejo e aversão, dentro desse aspecto aqui, recebe dois nomes, né, em sânscrito, que se chama ragas, que é o desejo, e doeshas, que é a aversão. Então, nós, seres humanos, pecamos quando a gente aceita, ou por ignorância, envolvido nesse mar de ragas e doeshas, ou nesse rio onde uma margem é ragas e outra é doeshas, e a gente está sempre escolhendo uma das margens, né? Então, quando a gente está escolhendo uma das margens, nós não estamos fluindo no rio. Então, imagina, né, essa analogia. Se eu estou o tempo todo na margem, eu me marginalizo naturalmente no caminho do ser. Né? Então, o segredo é não escolher margem nenhuma. Só que para eu não escolher margem nenhuma, eu não posso ter apegos. E o apego, ele vem de uma expectativa de um resultado, ou ele produz uma expectativa de um resultado. Então, quando eu tenho apego a determinada coisa, eu vou praticar uma determinada ação, já visualizando, vislumbrando, co-criando um determinado resultado, que nem sempre é um resultado compatível àquilo que eu preciso e mereço viver. Às vezes, até o resultado que nos é apresentado pela vida supera a nossa expectativa. E, às vezes, nos coloca em decepção. Né? A gente espera uma coisa e a vida manda outra. Ishvara manda outra, né? Então, qual que é o segredo? Quando a gente espera uma coisa e a vida, né, e o campo, e Ishvara, que quer que vocês queiram chamar, manda outra, eu não quero mais viver, eu perco o desejo, eu perco a motivação pela vida, né? Então, por isso que ele diz aqui, que dentro dessa atitude correta, você deve desejar viver 100 anos. Porque 100 anos, aqui nessa expectativa que a gente tem de vida, é muita coisa, né? Hoje em dia, até que não é nada inalcançável. A gente está vendo vários centenários, né? Várias pessoas que completam aí 100 anos, porque a expectativa de vida do ser humano acabou sendo longeva, né? Foi se esticando aí ao longo dos séculos. Mas a gente está falando aqui de uma Upanishad que foi escrita onde a expectativa de vida era de 30 anos, né? Há muito tempo atrás. Porque era assim, né? Há décadas, há séculos atrás. Até bem pouco tempo atrás, a expectativa era de 40 e tantos anos, né? Até o século passado. Então, hoje a gente tem uma expectativa de vida muito alongada. Então, aqui foi colocado de uma forma exagerada, né? Que deseja se viver 100 anos, como 100 anos fosse uma eternidade. Porém, quando a gente está nesse modo fluido,
da vida, né? E fluido, gente, não significa deixa a vida me levar, não é isso. Fluidez significa eu apresentar a ação correta de acordo com o que o campo se apresenta para mim. Então, tem hora que eu tomo ação e tem hora que eu tomo reação, mas mesmo a reação ao que o campo apresenta deve ser feita de uma forma desprendida do apego do resultado, do apego da recompensa. E nós, seres humanos, temos, dentro do nosso complexo corpo-mente, uma tendência de busca pela recompensa. Então, naturalmente, a gente se frustra. E a gente só se frustra quando existe expectativa. Então, como que a gente se decepciona se não tem expectativa? Então, quando a gente, dentro do Vedanta, ele nos ensina a refletir sobre essas expectativas, a entender que tipo de desejo que nós estamos tendo, Que desejo é esse? Esse desejo nos aprisiona ou nos liberta? Por quê? O que ele fala, Existe uma necessidade de combativa de doenças da aversão. Então, a aversão a gente tem que combater mesmo. Desejo não tem como a gente combater. O que a gente tem que fazer com o desejo? Sofisticar. Então, olhar, esse meu desejo está me direcionando para o caminho da libertação ou para o caminho da prisão? Então, por quê? Porque o desejo último do homem, que é o buscador da verdade, dessa libertação, é exatamente o desejo pela libertação. Então, quando a gente começa a ter um desejo real pela libertação, a gente naturalmente vai renunciando aos desejos mais densos, aqueles que nos aprisionam nessa experiência. Então, é assim que Vedanta explica o nosso processo evolutivo. Vou colocar aspas aqui, porque ele não chama assim, Ele não chama de processo evolutivo, ele chama apenas de retomada da consciência do ser, Retomada do conhecimento de quem somos, do real conhecimento, da nossa real natureza, Ele não acha que isso é um processo evolutivo, é apenas um véu que desaparece, esse véu da ilusão, esse véu da distorção, E a gente retoma o nosso estado original. Então, ele chama isso de real natureza. Então, dentro do universo holístico, místico, chamam isso de processo evolutivo, Dentro do Vedanta, não, é só a perda da ignorância. Quando a gente cancela a ignorância que nos coloca nesse estado de pobreza, de escassez, de limitação, o Vedanta chama isso de ignorância, que isso não nos representa na nossa real natureza, Mas o nosso complexo corpo-mente está estruturado para dar suporte para essa ilusão, para essa ignorância. Então, naturalmente, a gente está predestinado a ficar nesse jogo da dualidade, até que a gente começa a perceber, a desconfiar que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora da ordem desse jogo, E a gente começa a desvendar o jogo. Então, o Vedanta é exatamente esse manual desse jogo, onde a gente desvenda as trapaças que a gente acaba vivendo sem saber a regra do jogo, A gente está perdendo o jogo ou ganhando o jogo, mas sem saber por que estamos perdendo ou ganhando, porque a gente não sabe a regra, Então, é isso, essa analogia do jogo é bem usada dentro do universo de Vedanta, Então, aqui, como que fazemos, Fazemos a ação correta sem esperar um resultado da ação. Quando eu não espero o resultado da ação, eu não sou afetado pela ação. Eu apenas tomo a ação e o campo se apresenta de outra maneira, como resultado daquela ação, e eu tomo uma nova ação, e assim sucessivamente. Então, não é a música lá, como que chama? O Zeca Pagodinho, não é Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. É a ação o tempo todo, Então, a gente só toma a ação correta o tempo todo, buscando sermos cada vez mais assertivos, mas sem tentar controlar o resultado da ação. Ok? Então, como que a gente busca ser mais assertivo sem tentar controlar? Buscando ter mais conhecimento.
Então, quanto mais conhecimento a gente tem, menos a gente é afetado pelo resultado da ação. E, gente, aqui tem pessoas que estão estudando aí há alguns anos, e a gente poderia ficar o resto do tempo falando sobre como isso acontece na prática, tá? Então, para quem está chegando agora, isso acontece na prática de uma maneira surpreendente. Para mim, pelo menos, foi surpreendente. Porque não é uma coisa assim que dá para medir exatamente, né, no tempo real, vamos dizer assim. Mas, de repente, vocês começam a perceber que vocês estão tomando a ação e que não existe simplesmente uma expectativa por trás dessa ação. E isso traz leveza, uma leveza e uma fluidez e uma sensação de plenitude que vale saúde, né? Que se reflete em saúde. Aí eu acho que a gente acaba chegando mais perto dos 100 anos mesmo, com a saúde e a tranquilidade que a gente consegue através de Vedanta, através dessa busca, né, do conhecimento. Então, eu vou abrir aqui, se alguém tiver alguma partilha para fazer que reforce essa última parte aqui que eu falei, fiquem à vontade. Vou deixar um pouquinho a palavra aí. Quem tem alguma coisa para contar nesse aspecto? Eu tenho. Só não vou ligar o vídeo aí que eu tô indo praga. Então, quando eu tinha minhas academias, eu fazia muitas coisas esperando alguma coisa, né? Uma reação, né, das outras pessoas. E aí agora, depois de tudo que passou, depois do Vedanta de muito tempo, aí até escutei uma pessoa olhando para mim e falou: cara, eu achava que você fazia por interesse. Olha, esse cara não existe, esse cara é falso. Mas eu fiquei tão tranquilo, assim, sabe, com a fala dele, que também não mexeu comigo. Hoje eu tenho uma ação muito, assim, natural, tá, sabe, para fazer as coisas, assim. Bem, tá. E aí você falando agora, eu falei, cara, é verdade, né? Você vai ficando mais sem esperar nada, nenhuma reação, nenhum elogio. Você é demais. Essa foi, acho que é mais ou menos isso. É isso, né, que você falou, né, tá? É isso, porque a expectativa do resultado vai variando de pessoa para pessoa, de acordo com a nossa programação, né? Então, quem tem a programação mais voltada para a aprovação, fica o tempo todo tentando verificar se aquela ação, ou aquela fala, aquela determinada atitude está dentro de um viés de aprovação, né? Então, que é o que você está dizendo. E cada um tem a sua tendência. Tem gente que quer elogio, tem gente que quer ganhar dinheiro, tem gente que quer ter poder, né? Então, depende da programação e das tendências que a gente tem de acordo com a programação. Mas isso sim, isso é um exemplo claro, Val, de soltura aí do resultado. Né? Então, ela foi até numa das cerimônias da pessoa, e aí a primeira vez, aí depois que acabou o ritual, ela falou: agora eu entendo por que você é desse jeito. Aí eu falei: por quê? Porque todo mundo que está aqui, que você comentou, é igual a você. Não, eu falei: não, ninguém é igual. Nós somos um, né? Então, eu fiquei até feliz, né, de ver que a gente, essa família que eu considero aí também, acho que é um exemplo, né? Então, a gente observa e aprende, né? É verdade. Acaba sendo um consciente coletivo, né, Val? Então, as pessoas que estão de fora, eu já ouvi isso também de algumas pessoas que chegam na área, falar: agora eu entendi porque fulano é assim, porque ciclano é assim, porque tem a ver com isso aqui que eles conhecem, né? Então, acaba fazendo parte de um consciente coletivo. Muito legal. Mas alguém tem alguma partilha sobre a soltura do resultado? Alguém que se beneficiou disso, que tem se beneficiado nesses anos de busca do Vedanta? A Gabi. Diga, Gabi. Bom, na verdade eu tenho visto vários resultados assim do Vedanta no meu dia a dia, desde o primeiro livro que a gente começou a estudar. Mas o que eu sinto ainda, e que depois que a gente fez essa relação em algumas sangas, isso não sai mais da minha cabeça. Aquela descrição que a gente fez de que é como se a gente vivesse dentro de um joguinho de videogame.
Então, direto, eu fico assim, nossa, quando que essa fase vai passar? Aí eu fico, mas aí depois que passar essa fase, vai vir uma fase mais difícil e vai ter outro chefão, ou seja, outra dificuldade. E eu me sinto à prova na maior parte do meu tempo. Então, quando eu estou discriminando, é onde eu consigo refletir mais, caramba, isso aqui é Vedanta. Então, a partir do momento que você começa a ver Vedanta, você não para de ver Vedanta na sua vida, né? Não é só aqui nas sangas, ou nos rituais, ou, enfim, outros estudos espirituais que a gente participa, né? Mas para mim tem sido assim, de fato, um joguinho, um desafio, que eu fico, olha lá, de novo, isso aqui está sendo colocado à prova para mim. Acho que eu não aprendi essa fase direito, vou ter que passar de novo. Então, eu tenho feito muito essa relação. Depois que a gente fez esse. Eu não lembro quem que veio com essa ideia em alguma das sangas, e aí todo mundo começou a complementar que também estava se sentindo assim. Mas para mim, eu acho que até descreve ainda mais do que quando a gente se coloca no filme Matrix, né? Eu acho que sim, tem várias relações que quando eu assisti principalmente o último, eu falei, caramba, isso aqui é totalmente vedantino, meu Deus. Mas eu acho que o jogo de videogame é onde eu mais me identifico descrevendo como eu me sinto nas situações do dia a dia depois que eu comecei a estudar o Vedanta junto com a Arca, assim. E eu também estou fazendo o estudo do Bhagavad Gita, né? E eu fico lendo e eu falo, no começo eu pensava assim, por que eles estudam os Vedas? Ah, sei lá, é um poema, mas por que é um poema que é o livro inteiro? Aí quando eu vejo que em uma aula, 1 hora e meia, eu só consigo ler, sei lá, 5 frases, eu falo, meu Deus, o Vedanta é muito além do que eu ainda achava que fosse, né? Então, assim, parece que é só um pezinho, né, que a gente tem, mas que, de novo, é uma fase. A gente vai passando as fases e vai adquirindo aí o conhecimento, tentando discriminar. Para mim ainda tá sendo um pouco desafiador, em colocar em prática, porque, né, como qualquer ser humano que está aqui na Terra, às vezes eu me pego assim, desapercebida do que eu estou fazendo e estou indo no fluxo da humanidade. Aí quando eu paro para discriminar, já lembro do Vedanta e falo, ai meu Deus, calma, não é assim que tem que ser, senão eu vou ter que voltar não sei quantas vezes aqui para aprender a discriminar de novo, né? Então, para mim, essa é a minha visão, assim, que está sendo até agora. Ô, Gabi, essa analogia do joguinho, ela começou desde o primeiro Essência da Iluminação, que eu falei, cara, eu me sinto Foi, jogando o joguinho do Mario, né? Porque eu era foi. viciada, quando eu era adolescente, eu era viciada em Mario Bros, né? Eu falo até pro Mario, às vezes eu brinco, eu falo, meu filho, passei uma vida jogando Mario, você acha que eu não vou te manjar agora? Eu fico brincando com ele, né? E aí eu falei, caramba, esse Vedanta é muito joguinho do Mario. Por quê? Quando o joguinho do Mario, para quem nunca jogou, né, é uma fase que sempre no final de determinado X caminho lá, né? E a Paty brincando aqui, viciada em Mario. A gente só muda o tipo, né, do Mario. E aí, o que aconteceu? No final do Mario, do Mario Bros, né, o joguinho, tem o chefão. Chefão. Só que cada chefão vai apresentando uma característica diferente, né? Então ele tem uma arma diferente. Então a gente passa aquele chefão falando, yes, passei o chefão e tal, dei o golpe XYZ. Quando chega o chefão número 2, né? O próximo chefão, não é o golpe XYZ que vai matar ele. Então você tem que descobrir que golpe que é esse, né? Porque ele vai apresentar outra arma. E é sempre uma surpresa, né? Então, a vida é sobre isso. Então, não adianta, quando a gente tem pressa de passar de determinada fase, o que a gente está dizendo? Ah, eu quero logo descobrir que arma que acaba com esse chefão. Tudo bem, mas você vai ter o trabalho de descobrir essa e a próxima, porque vai surgir um outro chefão, né? Então, a vida é sobre isso, é sobre a gente ir desvendando o que está por trás do jogo, né? Então, é basicamente assim que se derrota o chefão, é quando a gente desvenda o que está por trás dele, qual é o ponto fraco dele, né? E então, a gente vai eternamente nesse jogo, né? Até uma hora que a gente olha e fala, não, peraí, que eu acho que eu já entendi o jogo todo, então eu consigo
daqui para frente passar todas as fases sem morrer nenhuma vez, né? Que é quando a gente deixa de ser afetado pelo jogo. Então, essa é uma analogia que é bastante usada, né? Depois que eu aprofundei aí os estudos, eu já ouvi várias outras pessoas fazendo essa analogia com o jogo. E realmente. E aí, a Gabi falou uma coisa que é legal para quem está chegando, entender que ela consegue discriminar. Quando ela fala, eu consigo discriminar no cotidiano, o que ela está dizendo? Eu consigo pegar esse ensinamento que eu estou me dispondo a ouvir nesse momento aqui, nessa sanga, e durante a minha semana, quando eu revejo o vídeo, ou quando eu busco, né, outras fontes, como o Bhagavad Gita, e eu consigo perceber isso manifestado no meu cotidiano. Né? Isso se chama Manana na estrutura de aprendizagem do Vedanta, tá? Começa com Shravana, que é exatamente isso que a gente está fazendo, que é ouvir, que é se abrir para o ensinamento. Depois vem Manana, que é a nossa capacidade de reconhecer, de visualizar o ensinamento projetado dentro do nosso cotidiano. E depois vem a terceira e última fase, que se chama Nididhyasana, que é a capacidade de absorver isso tudo, fazer essa contemplação de uma maneira correta e se tornar o conhecimento, ou seja, e se tornar invicto da vida, assim, né? Então, quando eu consigo integrar e não caio mais nas pegadinhas que antes eu enxergava, eu estou praticando Nididhyasana, estou me tornando verbo desse ensinamento. Então, é o momento que eu estou mais próximo da iluminação, senão quando eu já não estou, quando eu já estou iluminado, né? Então, Nididhyasana é o final desse ciclo de integração desse conhecimento, tá? Então, o que a Gabi está dizendo é que ela já está praticando Manana, ela está conseguindo pegar o conhecimento e refletir esse conhecimento na prática, reconhecer ou contemplar esse conhecimento na prática, tá bom? Mais alguém quer falar algo? Então, a gente segue para o item 3. Então, olha só, né? A Gabi falou a profundidade de cada frase e tal. A gente está há 30 minutos num só item, né? Na página 40, que é o item 2. Então, agora a gente está indo para o item 3, ainda na página 40. Os mundos, aqui entre parênteses, superiores, são mundos de azuras, cobertos por cega escuridão. As pessoas que vão para eles depois da morte são assassinas do Atma, assassinas de si mesmas. Então, por que, Thaís, os mundos superiores? Aqui, ele fala de mundo de azuras, né? São mundo de azuras. Azuras é uma palavra em sânscrito que é correspondente aos demônios, tá? A polaridade negativa, né? Então, quando a gente idealiza mundos superiores desse universo material, desse universo distorcido, né, de realidade aparente, a gente está desejando o mundo de azuras, que é o mundo que é apenas ampliando a nossa ignorância, tá? Então, as pessoas que vão para eles depois da morte, ou seja, as pessoas que fazem a passagem dessa vida presas nessa ascensão material, nesses apegos, né? São assassinas do Atma, ou seja, são pessoas que não estão vivendo pelo espírito, porque quando eu estou presa nessa manifestação desse personagem, eu não estou vivendo pelo espírito, tá? Então, eles chamam essa manifestação, né, desse mundo que a gente quer viver, que é o mundo dos apegos, de azuras, que é o mesmo que demônio, que diabo, enfim, essa polaridade negativa, tá? Então, quem escolhe viver pela carne, pela matéria, é assassino de si mesmo. Por quê? Porque nós não somos carne nem matéria. Então, quando a gente fica preso no personagem, a gente não está vivendo em favor do Atma, né? Da nossa essência. Atma é essência, espírito, tá?
em sânscrito. Então, ele continua aqui no 4 explicando, ó, esse Atma é imóvel, uno, mais rápido que a mente. Os sentidos não o alcançam, porque ele corre na frente. Permanecendo imóvel, ele ultrapassa os outros corredores. Na sua presença, Matarishwa cumpre suas atividades. Então, o que ele diz aqui? Que o nosso espírito, ele não precisa se manifestar. Quando ele está falando imóvel, ele é imanifesto, né? Ele está além das manifestações, da manifestação do tridimensional, do mundo da matéria, né? Do mundo denso. E ele está mais rápido do que a mente, porque ele está além da mente, ele está antes da mente. Ele é mais etérico que a mente, ele é mais leve que a mente. Então, a mente, que é esse dispositivo que faz parte do complexo, né, que a gente se manifesta, que é o complexo corpo e mente, a mente está presa numa manifestação, está presa numa convicção tridimensional, né, numa convicção terrena, né, mental, né? E então o Atma, o nosso espírito, nossa essência, está além disso, está mais etérico que isso. Então está inalcançável, justamente porque ele não precisa se manifestar, ele é inalcançável para a mente, né? Então quando a gente fala, eu ultrapasso os outros corredores, então ele ultrapassa todas as manifestações mentais, porque ele não é a mente, ele é mais sutil, tá? Então é como se a mente fosse um corredor de 80 quilos e o Atma um corredor de 40 quilos. É óbvio que o corredor de 40 quilos vai ter mais leveza, vai correr mais rápido, né? Então o Atma, ele é mais sutil, ele é mais leve, ele está em outra frequência, né? Então, se a gente for comparar como as ondas de rádio, né? O Atma, ele tem uma frequência, uma potência em hertz que é muito superior que a potência em hertz do corpo físico, da mente, tá? Então, não tem como competir o Atma com a mente, porque são frequências diferentes e o Atma é inalcançável à mente, ok? Tanto que nós, quando nos colocamos dentro de uma experiência de expansão da consciência, ou seja, quando a gente submete a nossa mente a observar algo que está além dela, a gente nem consegue narrar as experiências, né? Muitas vezes. Então, fala, nossa, eu vivi uma experiência de expansão X, mas se eu ficar 3 dias tentando te contar o que eu vivi, eu não vou contar nem um décimo, porque eu não consigo explicar em palavras, né? Isso é o que várias pessoas falam dentro de experiências de expansão da consciência, né? E o Atma, e o ser, ainda está além da experiência. Ele não é experienciável porque ele é imanifesto. Então, ainda a experiência é a manifestação. Para a experiência acontecer, tem que haver manifestação de algo. E o Atma, ele está além, ele é imanifesto. Então, é uma coisa totalmente inalcançável para a nossa mente, tá? Inclusive, existe um estado, né, chamado de samadhi ou samadhi, não sei se vocês já ouviram falar, quem está aqui pela primeira vez, que é um estado que eles chamam de gozo eterno, né, que é o gozo do coração, é uma coisa uma sensação de muito prazer, de muita plenitude, que alguns praticantes de yoga, de meditação, conseguem alcançar. Isso é o que mais se aproxima, segundo eles, né, segundo os sábios, os swamis, é o que mais se aproxima do ser, do imanifesto, né? Mas ainda é uma manifestação. Então, não tem como a gente experienciar o ser. O ser não é experienciável, mas o que a gente consegue é ter uma experiência que nos mostra o que está além da nossa mente e mostra o quanto isso é superior, né? Então, segundo Vedanta, é assim que a gente consegue ter uma referência mínima do que é o imanifesto, né? O que é Brahman, o imanifesto, que é o ser, ok? Que somos todos nós e que estamos
numa via aqui de manifestação muito inferior perto do que somos, ok? Então, item 5, passando aqui para página 41. Ele se move, ele não se move. Ele é distante, ele é próximo. Ele é interior a todo esse universo. A todo esse universo, ele é exterior. Então, é interessante isso, né? Porque todos nós, como seres, nós somos o ser, nós somos isso que não se move também. Só que nós nos movemos aqui como entidades experienciadoras, né? Então, ao mesmo tempo que nós somos o ser, esse que é em manifesto, nós estamos aqui nos movendo. Então, quando ele diz, ele é distante, porque parece uma coisa tão além de nós, e ao mesmo tempo ele é nós, né? Então é próximo, porque está aqui dentro de mim essa centelha, essa essência, esse ser me habita. Então, ao mesmo tempo que ele parece tão distante, ele é muito próximo, porque ele está em mim, porque eu sou ele, tá? Ele é interior a esse universo, então é uma coisa que está muito dentro de nós e ao mesmo tempo ele é exterior, está muito fora de nós. Tudo que está manifestado é o ser também, né? Então é uma coisa que nos confunde a mente, nos confunde a lógica, né? Então a gente acha que dentro da lógica a gente é uma coisa e o mundo é outra coisa, mas não, tudo está contido dentro dessa essência. Tudo é essência também, né? Então é manifestado, mas também não é manifestado. Se move, mas não se move. É interno e é externo. É tudo isso. Nós somos tudo isso. Então, quando a gente fala, todos somos um, né? Percebi que nós estamos unidos. Tem várias pessoas que falam isso nos processos de expansão da consciência, né? Então, é um começo de uma investigação que nos traz para essa verdade de que nós somos, né? A gente chama de Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, Tatuamasi, você é também, você é isso também, você também é energia, né? Você também é essa essência, você também é o ser, assim como eu, tudo é o ser. E aí você fala, nossa, Thaís, mas aquele político que está tentando se reeleger é o ser também? É o ser também. Nossa, mas o outro também do outro lado da história também é o ser? É também o ser, né? Então, o mocinho e o bandido, ser também? Ser também, ambos. Então, a gente acaba ficando tanto preocupado com isso, falando, mas caramba, mas até quem está na manifestação antagônica daquilo que eu considero, né, daquilo que eu considero razoável, é o ser também? É o ser também. E justamente por isso que a gente não pode se apegar às aversões, né? E nem aos desejos. A gente não pode nem querer ser o fulano nem o ciclano, querer estar perto de fulano nem do ciclano. A gente tem que entender que todas as manifestações estão aqui para nos ensinar a respeito de nós mesmos, deflagrar essa verdade de que somos essência, de que somos o ser. Ah, mas e aí, Thaís, o fulano e o ciclano que são diferentes de mim, estão tomando caminhos distintos, eles não vão para outros lugares? Isso depende da conta, né? Da conta kármica, do jogo, né? Da soma do jogo. Então, da contabilidade de cada um. Então, a gente não sabe nem que tipo de ação que a gente tomou nas vidas passadas, né? Raras são as pessoas que têm aí a permissão de entender 2 ou 3 vidas, ou sei lá, que seja uma dezena de vidas aí, o que fez. Tem raras as pessoas que acessam essa memória, né? Nós, na grande maioria, não fazemos nem ideia do que a gente fez na vida passada. Os swamis, os monges, eles têm permissão de enxergar pelo menos as últimas vidas, né? Então eles conseguem entender
que aconteceu que fez eles pararem por aqui, né, nessa experiência. Mas a maioria de nós não temos essa permissão, né? Não tem essa permissão. Então, a gente não sabe qual que é a nossa conta, como é que tá, a quantas anda a nossa conta bancária kármica, né? Então, não sei, ontem eu posso ter sido pior do que aquele candidato que eu não quero votar, né? Não sei, não tem nenhuma garantia disso. Ou eu posso ter sido muito melhor e ter cometido um grande erro aos 47 do segundo tempo, ter que zerar o jogo e recomeçar. Qual que é a garantia que a gente tem, né, de quem somos dentro desse caminho de volta, né? O que fomos logo ali atrás nessa história. Então, o que a gente tem aqui é a garantia do presente, né? E aquilo que a gente pode tomar de ação no agora. E também não temos nenhuma garantia de como isso vai reverberar e o que isso vai se converter, né? Porque eu posso colecionar bons karmas, que são os punya karmas, sem saber do meu saldo kármico bancário, né? Então eu posso passar uma vida inteira purificando ou tomando ações boas e positivas, achando que eu estou na crista da onda, e descobrir que, no fim das contas, eu só estou purificando uma conta que está enorme, né? Que eu estou no saldo super devedor, eu só estou vivendo para pagar os juros do cheque especial, né? Fazendo uma analogia. Então, eu estou achando que eu estou arrasando, nossa, estou fazendo uma jornada incrível, e no fim só estou pagando juros do cheque especial no fim do mês. Então, nós não temos, essa é a parte que a gente não tem garantia. A gente não sabe a quantas anda dentro do nosso contexto aí, né, de buscadores, em que fase nós estamos desse game. A gente só está conseguindo saber essa partezinha aqui do agora, né, desses últimos, no meu caso, dos últimos 37 anos. Então, só nos resta o quê? Continuar tomando a ação correta, porque se eu não tomar a ação correta, eu vou negativar um pouco mais essa conta, e eu não tô afim de zerar esse jogo, né? Porque também não pode, inclusive, gente, segundo o Vedanta, a gente não pode ficar com saldo positivo, porque se a gente ficar com saldo positivo, se a gente tiver um acúmulo de punya karma, o que acontece? A gente volta só para desfrutar. Caramba, né? Então tem pessoas que estão aqui que passam uma vida inteira desfrutando. Inclusive, a gente olha, né? Eu até desconfio, assim, de algumas pessoas que eu já encontrei pela vida aí, que estão nesse estado aí. Eu falo, caramba, mas não é possível, fulano vive só desfrutando. É um desfrutador puro e simples, né? Ué, mas ele tá aqui só para desfrutar mesmo. Ele tá num saldo positivo aí de punya karma. Aí, aos 47 do segundo tempo, o que acontece? Quando está quase zerando, você vai e faz alguma coisa negativa. E aí vai negativa a conta e volta para equalizar de novo a conta. Então, segundo o Vedanta, a gente só consegue a libertação quando zera o jogo. E zerar o jogo é não ter nem karma bom e nem karma ruim. Tá? Nem papan karma, que é o ruim, nem punyan karma, que é o bom. Diga, Gabi. Tenho uma dúvida. Em algum momento das escrituras, fala sobre a possibilidade de, se eu cheguei nesse ponto de conhecer o Vedanta, se eu provavelmente vou chegar a ter novamente esse conhecimento? Tem alguma parte que fala isso? Sim. Tipo, na próxima vida eu vou estar aqui de novo estudando Sim. Vedanta? Segundo, existem algumas Upanishads e até o próprio Gita. O Gita não fala isso de uma forma tão direta, tá? Mas os Swamis, em algumas interpretações do Gita, dizem que se a gente chega nesse estágio de conhecer o Vedanta, existe uma garantia de que a gente vai pausar o nosso conhecimento. Se a gente continuar fazendo essa busca até o final dessa vida, a gente retorna do ponto que parou. Tá? Então, por exemplo, se a gente tiver já num estágio de Karma Yogini, né, você se tornar uma Karma Yogini,
super consciente das ações e tal, e fazer sua passagem nessa condição, né, ou seja, condicionada aí dentro do Vedanta, você pode ter a sorte, por exemplo, de nascer numa família hindu de brahmacharyas, que são pessoas que são versadas, né, que dentro da sociedade hindu acessam todo esse conhecimento desde pequenos, desde o berço. Então, você tem essa possibilidade. Ou de nascer em outras famílias, não necessariamente hindus, mas que seguem a tradição e acessar esse conhecimento o quanto antes, assim, de uma forma mais precoce, entendeu? Do que a maioria dos buscadores. E ter mais tempo para chegar mais próximo ou conseguir a libertação. Então, tem sim. Isso, eles falam que é justo, né? É razoável que aconteça, porque... E como que a gente sabe disso? Como eu falei lá atrás, existem alguns swamis, alguns gurus que acessam esse conhecimento das vidas passadas, e eles conseguem contar, né? Então, ó, eu acessei, nas últimas 3 vidas eu fiz essa jornada, e aí essa vida... Por exemplo, para quem cria yogini, no seu caso, né? Você é criavan, de domingo eles têm lá no Kriya Yoga tem a vida dos mestres, eles contam a vida dos mestres, né? E é interessante, porque a gente vê, por exemplo, nesse último que eles estão contando, a vida de um dos mestres do Kriya Yoga, que se chama Satyananda. Ele, desde os 7 anos de idade, ele tinha a prática de passar as férias da escola dentro de uma caverna de meditação. Então, ao invés dele passear na casa da avó, dos amigos, ele fugia, entre aspas, com um amigo para passar as férias inteiras em meditação dentro da caverna, nos Himalaias. Então, você vê, né, que a pessoa já está condicionada, já tem uma predisposição, já, né? Porque eu, com 7 anos, eu queria colecionar a Barbie, queria brincar de videogame, né? Não pensava em passar as férias na caverna da meditação. Sei vocês, pode ser que alguns de vocês aí tinham um desejo parecido, fazer algo parecido, mas eu estava bem longe disso, né? Então, é interessante. E quando a gente vê essas biografias, fica nítido, né? O próprio Buda, né? Numa outra linhagem aí, mas que trouxe para a gente também, ele foi o portador, né, dessa boa nova, da libertação dentro da linguagem búdica, que é diferente dessa linguagem, mas que tem essa mesma finalidade, desde pequeno, né, ele foi já, e tem o detalhe, na Índia, existe o mapa astral védico, então, quando a criança nasce, principalmente na família de brahmacharyas, né, nas famílias mais abastadas, a primeira coisa que se faz é o mapa védico da criança. Então, dá para ver pelo mapa se a criança é um santo, né, ou um guru, um mestre. E aí, inclusive, fizeram isso com Buda. Não sei se vocês sabem essa história, mas saindo um pouco aqui, né, desse contexto, mas uma pessoa fez o mapa, né, de Buda e contou para a família que ele seria Buda. E o que a família fez? Para evitar porque eram reis, né? Era uma família muito rica, e ele era o herdeiro. Então, para evitar que ele se desvirtuasse para o caminho da espiritualidade, criaram um reino de mundo perfeito, assim. Então, para ele não ver nenhum problema e não ser desapontado e buscar uma justiça pela humanidade, o pai dele criou um reino de mentira. Então, ninguém ficava doente. Quem ficava doente era levado para outro lugar, marginalizado. Os pobres foram marginalizados. Então, ali naquele lugar, só existia um mundo perfeito, né? Até que, em um determinado momento, Buda conhece um amigo que conta para ele essa verdade. Fala, na verdade, isso aqui que você está vendo não é bem isso, né? E aí ele vai conhecer o mundo real, né? E aí é quando ele desperta para quem ele é, né? Para a missão dele,
e abandona, renuncia toda aquela riqueza para viver a verdade dele, né? Que era a tragédia anunciada ali para a família, né? Que de fato se cumpriu. Então, desde pequeno, né? Existe essa predisposição, tá? Então, tem como saber essas pessoas que já estão à beira da iluminação já nascem acessando essas memórias, né, das vidas passadas de uma forma muito clara, tá? Aqui o que a gente tem de mais próximo disso é Chico Xavier, né? Que ele sabia das vidas passadas, sabia do dia do desencarne dele e soube como é que ele ia reencarnar e anunciou para algumas pessoas como que ele vai voltar aqui para a Terra, né? Então é o que tem de mais próximo aí do que a gente vê aqui no Ocidente, né? Que é mais raro aqui a gente ver, mas na Índia é muito natural as pessoas já terem acesso a essas predisposições e essas vidas passadas. Gratidão. Isso era uma coisa que eu sempre não, né? Desde que eu comecei a estudar Vedanta, eu ficava pensando, será que não? Não, porque a ayahuasca me permitiu algumas vezes várias vezes acesso a uma vida em específica passada, e eu falava, com certeza não tinha Vedanta lá. Deve ser a primeira vida que eu tô estudando, mas aí eu fiquei pensando, mas e será que eu vou ter oportunidade de ver de novo quando eu voltar? Gostei de saber disso, porque em nenhum lugar eu tinha lido a respeito disso, do próprio Vedanta, né? Então, bom saber que, quem sabe, a gente vai estar na mesma turma aqui. Quem sabe? Pois é, quem sabe? E quem garante que a gente já não viu, né, Gabi? Algumas vezes Pois é. esse conteúdo. Olha, eu posso dizer, assim, por mim, que tudo fez tanto sentido que desde o começo eu nunca tive uma dúvida sobre o que eu vi em Vedanta. Eu tenho certeza absoluta que pelo menos lá no maternal do Vedanta eu já estive, né? Alguma coisa eu já assimilei desse conhecimento. E então que bom, né? Que estou tendo essa oportunidade. Sinto isso dentro da minha essência, do meu coração, né? A minha mãe fala isso também, que ela fala que parece que Vedanta é a minha cara, tipo, me explica, assim, explica as coisas que eu sempre trouxe, né, de questionamento da vida. E então eu acho que de alguma maneira a gente já acessou, assim, uma pontinha disso, alguma coisa beirando isso, né, ou até mesmo isso de alguma maneira. E estamos aqui de novo. Então, vamos perseverar, né? Vamos perseverar. Vamos seguir aí, né, nas próximas. Seguimos o caminho. Então, só para a gente se alinhar aqui, agora são 9 horas. A gente tem hoje aqui na Arca a DIP, né? Porque é pré-feriado. Então, eu vou pausar aqui nessa página. Deixa eu ver que eu já perdi aqui, ó. O item 41. Item 5 a gente viu, né? Então a gente foi para item 6, que é página 41, tá? Então na semana que vem a gente retoma do item 6, página 41, e por hoje a gente encerra por aqui, ok? Gratidão pela companhia de vocês e até terça que vem. Vamos fazer aqui o canto, o rezo final, tá bom? O Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a todos. Até a próxima. Ótima noite. Gratidão, bom feriado. Boa noite. Tchau, tchau, gente. E queridos. Perfeito.